casei aos 17 anos com um ano de relacionamento. E assim que nos casamos, fomos morar no fundo da casa dos meus sogros. E pelo contrário de que todo mundo imagina, eu sou muito grata por esse momento de ter vivido lá, aprendi muitas coisas. E eu vejo que foi uma oportunidade do Senhor mesmo para que a gente pudesse começar a nossa vida de casado. Até porque eu sempre trabalhei, eu trabalhava de jovem aprendiz e o meu esposo também já trabalhava. Mas a gente não tinha condições de comprar uma casa ou de alugar uma casa porque a gente ia ficar apertado, então a nossa prioridade era viver bem. E nos organizando até que a gente tivesse condições de comprar aquilo que era nosso. E entre muitas situações, nós ficamos lá por cerca de 3 anos. 3 anos que eu evolui muito, amadureci muito, nós amadurecemos no nosso relacionamento. E mesmo sem imaginar, com 3 meses de casamento, o Senhor nos preparou o nosso filho, o nosso primeiro filho. Não foi algo planejado, mas foi a melhor coisa que nos aconteceu. Ou seja, com 17 anos, eu comecei a entender que não girava somente em torno de mim, das minhas vontades, e que eu tinha que entender realmente o sentido da responsabilidade, da maturidade. Em momento nenhum eu me arrependo de nenhuma das minhas decisões. Isso nunca será uma decisão ruim na minha vida, é a melhor coisa que eu já fiz. Porque eu nunca me imaginei na forma de viver a vida, ir pra festas, bebidas, e não estou aqui pra criticar ninguém que tem esse pensamento. Mas isso não funcionaria pra mim. Então eu sempre me imaginei casando cedo, construindo minha família, estudando, me dedicando, construindo uma carreira. E você ter uma família não atrapalha em nada dos seus sonhos. Claro, gente, isso dá mais gás pra gente, dá mais força, principalmente quando você sabe que tem uma pessoa dependente de você, que você tem um filho pra criar, você quer dar uma vida boa pra ele. Então essa é a nossa motivação diária pra nunca desistir. E eu vejo propósito em tudo na minha vida. Não acredito que as coisas aconteçam nada por acaso. Que é como eu disse pra vocês, eu não imaginava em momento algum que eu seria mãe tão cedo, e sim que eu casaria mais cedo. Na minha cabeça eu imaginava que eu ia casar, que eu ia construir uma carreira profissional primeiro pra depois ter os meus filhos, mas Deus vê muito além do que a gente. Ele viu que naquele momento a gente já precisava de ter o nosso filho. Então, quando eu engravidei, eu ainda estava fazendo meu ensino médio, terminando o ensino médio, na verdade. E o meu esposo estava terminando a faculdade. E durante esse tempo, já se passaram 3 anos que meu filho nasceu, eu me dediquei, estudei, passei em algumas faculdades, mas optei no final por ficar cuidando do meu filho porque era o melhor para o desenvolvimento. E eu entendi muito bem, diferente de outras pessoas, que isso não é perder tempo. De cada melhor forma, o tempo que o Senhor está me dando para cuidar dos meus. Se eu estou tendo a condição de ficar em casa, é uma bênção, uma dádiva de Deus. Meus filhos não fiquem na mão de ninguém. Pra honra e glória do Senhor, em 2025, conseguimos comprar o nosso apartamento. Engravidei pela segunda vez e essa é um pouco da nossa história.